Olá, olá, boa noite, como vai você? Eu sou Hélio de Siqueira Fernandes, professor de português, e estou neste encontro com vocês para nós fazermos um trabalho fantástico. Trabalho no curso Fátima Soares em parceria com o Grupo Ideal, todos nós juntos na luta da sua vitória. Então, tenha certeza, você vai ficar aqui e vai ficar muito tranquilo em relação ao que nós vamos tratar. Se você vai fazer o concurso da Prefeitura de BH para o cargo de educador infantil ou professor dos anos iniciais ou do terceiro ciclo, essa aula exatamente ela está feita toda de forma especial para você. Tem muita coisa interessante para a gente falar neste encontro, certo? Nós vamos falar, e é claro que você já vem estudando, já está trabalhando, talvez fazendo questões discursivas, mas esse encontro nós vamos ficar totalmente voltado para falar de particularidades do que de fato é uma questão discursiva. Parece um termo muito novo, mas na verdade ele não é. Você vai ficar com certeza disso. Então, mas nós vamos falar das suas características, das picuinhas, vamos falar da banca, a OCP, né? De onde que ela é, qual que é a particularidade, em que você vai ser avaliado, né? Que linha de raciocínio que vai ter que seguida. E olha que bacana, você já tem aqui a imagem da Prefeitura de BH. Quem sabe você vai se tornar o servidor ou servidora da Prefeitura de BH. Isso aqui já foi para te animar, para te deixar mais com desejo de fazer parte da instituição. Pode ser que você já trabalhe e quer mais uma posição, mais um cargo, não é isso? E está aí pedalando, lutando, e eu estou aqui exatamente para trabalharmos junto aqui. Diante da sua dúvida, você vai postando aqui e eu vou respondendo. Combinadíssimo? Então vamos lá. Primeira coisa, aí a gente vai pensar assim, o que seria o formato dessa redação discursiva? Será que é parecida com aquela tradicional de concurso público, de vestibular? Será que parece com o formato da redação do Enem? São muitas informações assim. Mas, na verdade, o candidato tem que produzir duas questões, produzir um texto, mostrar que ele tem conhecimento teórico e prático sobre o que vai ser cobrado. Então, nós vamos pegar em pontinhos daqui, e interessante, no final, eu vou traçar um roteiro de uma proposta para materializar, para ilustrar o que nós vamos fazer aqui, para não ficar algo assim solto. Aí, no final, eu tenho esse desafio e vou mostrando para vocês, passo a passo, para você. E aí, reafirmando, nós vamos ler partes do edital que diz respeito à estrutura da questão discursiva, os critérios de avaliação, né, quanto que vai valer determinado ponto, e, claro, quais os temas que já foram divulgados há mais de 2 anos, porque, na verdade, houve um pré-edital. Então, para quem vai fazer para o cargo de educadora infantil ou para os anos iniciais, já tem sim uma linha temática. E é claro que aí você tem que se preparar, e nós vamos falar dessa maneira, dessa estratégia de você se preparar para essa questão discursiva. Fazer com eficiente. E no final você vai me perguntar assim, eu vou esperar essa perguntinha. Quantas questões discursivas eu devo treinar, professor, para ao final eu dar conta com eficiência, para eu garantir, porque é uma prova decisiva. Redação, sim, é uma questão decisiva. É uma prova extremamente importante, que você tem que chegar no dia da prova, lá em fevereiro, no dia 20, inteiramente habilitada, inteiramente habilitado. Então, aperte o cinto aí e vamos junto nesse estudo. Vamos lá? Então, tranquilo? Veja só, a banca a OCP, de onde que essa banca ela tem unidade no Paraná, né? A sede é lá, e é uma banca que já está no mercado há muito tempo, com diversos segmentos, para diversos carros. Não é uma banca que está assim. É claro que ela não tem uma notoriedade nacional, como tantas outras, como FGV, como Fundação Carlos Chagas, como CESP, mas é uma banca que já tem feito muita coisa, muito concurso aí.
Então é sobre ela que nós vamos falar, é sobre esse perfil da banca, tá? É uma banca exigente com relação ao aspecto gramatical, mas isso não é para aterrorizar, não. É para você já ficar precavido, precavida, com aquelas picuinhas, claro, você vai ter que fazer 2 textos, atendendo a norma culta, né? 2 textos de caráter científico que tem que primar pela norma padrão, pela norma culta. Então, aquelas picuinhas de ortografia, acentuação, pontuação, concordância verbal, regência nominal. Então, tudo isso aí é claro que você já está se preparando para não ter nenhum deslize, porque só nessa parte aí, já para adiantar, são 6 pontos. Vamos andar? Vamos ler um pouquinho do edital para a gente entender e depois para a gente ir para as temáticas e falar da estrutura, qual que é o formato da questão? Então vem comigo. Vamos lá? Para você que é de educação infantil, também para os anos iniciais, e claro, esse recado também, essa nossa discussão, esse nosso encontro, está voltado sim para o 3º ciclo. Agora, já é sabido, você sabe disso, que no edital, quem é do 3º ciclo não saiu, não foi colocado aquela linha temática, né, como foi colocado para a educação infantil e nem para os anos iniciais. Porque quem vai fazer de inglês, quem vai fazer de educação física, matemática, né, geografia, vai ter sim que fazer 2 questões, mas com temas específicos dentro de cada disciplina, não é isso? Ah, mas como que vai acontecer isso em matemática? Claro, você sabe de matemática que é inteiramente normal uma questão aberta. A questão discursiva ela é também chamada de questão aberta, certo? Ela é antiga, esse formato é antigo, eu vou falar com você que ele realmente é antigo. Ele é antes do Enem, sabe? Antigamente, esse antigamente que eu estou colocando é nessa fase anterior às provas do Enem. Aqui na UFMG, quando se passava na primeira etapa, tinha que ir para a segunda etapa. E a segunda etapa era exatamente as questões abertas, que são as questões discursivas. Certo? Então, esse formato ele não é novo, não, ele é antigo, ele é anterior ao Enem. Então, às vezes, dependendo da área que o candidato ia fazer, ele tinha que fazer 5 questões, 8 questões, 10 questões que variavam de 8 a 10 linhas, de 8 a 12 linhas, de 10 a 14 linhas. No nosso caso aqui, para o concurso da Prefeitura de BH, o candidato tem que fazer 2 questões que a resposta fique necessariamente compreendida entre 10 a 15 linhas. Grave bem isso, de 10 a 15 linhas. Se você fizer um textozinho que ele fica lá com 9 linhas, no próprio edital já fala que tem um critério que o candidato, nesse caso, vai ser punido. O texto, a resposta, necessariamente tem que ficar compreendida entre 10 a 15 linhas. E se por acaso você colocar 3 palavrinhas, 2 palavrinhas ou uma que seja, além da 15ª linha, não será considerado para correção. Então, aí você já está pensando quantas produções, quantas questões você tem que fazer para que chegue no dia você esteja habilitado ou habilitada para fazer essa prova. Vamos andar? Vamos ver mais particularidades? Olha só, o que é uma questão discursiva? É exatamente essa a provocação do nosso encontro. Parágrafo dissertativo, de olho no edital. Vamos ver as particularidades do edital para você. Claro que necessariamente quem vai fazer uma prova tem que estar acordado de acordo com os critérios do edital. O edital é o elemento a ser seguido. Então, naquele fragmento já está falando, o candidato disporá de no mínimo 10 linhas e no máximo 15 linhas. Então, esse é o espaço. Você tem a folha rascunho, que você vai fazer usando caneta azul ou preta, e depois, para a folha oficial, você vai dispor desse número de linhas. São 2 questões. Vamos ver outra parte? A prova discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível,
com caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta. É claro, e aqui, se você escreve letra de forma, você vai fazer letra de forma, se você faz letra cursiva, você vai fazer letra cursiva. A caneta tem que estar na cor azul ou preta, né? Aí você já no dia leva com sobra 3 azuis, 3 canetas pretas, porque se uma falhar, a outra vai te dar o suporte, e aí por diante, né? E é claro que quem escreve e quer ser compreendido, que é essa a sua intenção, necessariamente tem que fazer o texto de forma legível, não tenha dúvida. Então, quando você colocar um ponto final, que você colocar uma vírgula, colocar um acento, faça isso de uma forma bem visível, bem legível, para que não cause nenhum tropeço, nenhum ruído, nenhum embaraço na leitura do avaliador. Porque veja bem, o avaliador ele vai ter uma infinidade de redações a corrigir. Ele não vai ter este trabalho, pensa bem, de ficar ali adivinhando o que você escreveu. E é responsabilidade, e é de interesse que o próprio autor do texto faça da melhor forma possível. Você não vai fazer um texto qualquer, você vai fazer o texto. E esse texto ele tem que estar no formato prosa. Cuidado com essa palavrinha prosa. Eu estou falando da estética do texto. Seria assim, ó, quando a gente fala no formato prosa, ele vai ficar assim, ó. Vamos imaginar que você optou em fazer o texto assim, ó. Temos aqui as linhas, ó. Vamos imaginar que tenhamos aqui 15 linhas. Aí no momento que você estiver escrevendo, ó, você tem que trazer o texto, a escrita até aqui o final, ó. Veja bem. Então, à medida que você vai dividindo as palavras em cima, caso seja necessário, e aí você vai fazendo essa divisão aqui, vai colocando tudo de forma uniforme, esse formato, esse jeito de levar a escrita até o final da linha é que é o formato prosa, ó. Então isso está ligado à maneira, à estética do texto. Isso é para evitar que no dia você esteja com a veia poética fértil, você resolva fazer um texto em versos, porque aí não vai ser considerado. Então, o formato prosa está ligado à estética, é a maneira em que se leva a escrita até o final da linha. Combinado? Muito bem. Agora, nenhuma das folhas de texto definitivo da prova discursiva poderá ser assinada, rubricada ou conter em outro local que não apropriado qualquer palavra ou marca que possibilite a identificação do candidato. É claro que você vai ter uma folha original, que você vai ter todo o cuidado, e você não pode, no entorno do texto ou em qualquer parte da prova, você não pode colocar nenhuma característica, nenhum nome que possibilite a identificação do candidato, certo? Muito bem, vamos ver o que vem mais? Claro que esse aqui é óbvio que não pode acontecer no dia. Não será permitido o uso de corretivo. Nem aquele que você vem parecendo um esmalte, cobre, você coloca a palavrinha depois que seca, e nem aquela canetinha que você vem e coloca. Isso está no edital. Exatamente para que não crie nenhuma possibilidade. Agora, pensando nisso, vamos imaginar que você errou uma palavrinha e você quer inutilizar aquela palavrinha. Isso tem que ser feito da forma mais tranquila, mais discreta, porque você não pode rasurar o texto para entregar um texto com cara de rascunho. E detalhe, não terá no dia possibilidade, vamos imaginar que você errou e queira trocar a folha original. Isso não vai acontecer. Se você errar uma palavrinha, vamos imaginar que você foi escrever a palavrinha e na hora você escreveu a palavra xícara e você colocou assim, ó, xícara. Aí você lembrou que xícara é com X. Aí você vai inutilizar essa palavrinha. Você passa apenas um grifo aqui e coloca entre parênteses e vem logo em seguida e coloca a palavrinha aqui, ó.
xícara. Apenas um traço aqui, entre parênteses, você já anula a palavra e à frente você coloca a forma correta, certo? Nada de rasurar, fazer o texto assim, ó, porque se você fizer isso, o erro ganha uma dimensão enorme no texto. Ele fica representando o seu texto, o que dá uma cara de rascunho. Aí o avaliador ele já pega o seu texto também, com esse olhar, com essa inclinação, para fazer uma correção, a correção com cara de rascunho. E não é isso que você quer, não é? Então, muito bem. Vamos ver mais um outro item. O candidato terá sua prova discursiva avaliada com nota 0 em caso... É claro que você tem que se prevenir, né? Saber o que você vai... Se você fizer, você pode ser penalizado, inclusive com a nulidade da prova. Veja os itens aqui, olha lá. Não atender ao tema proposto e ao conteúdo avaliado, né? Claro. Por mais que você... Vamos imaginar que você tenha feito um texto atendendo a norma culta da forma mais assim, brilhante no texto. E que pediu para você falar, por exemplo, como o professor dos anos iniciais, vamos imaginar que fosse uma proposta para os anos iniciais. Como o professor pode potencializar o letramento matemático nos anos iniciais. E aí, você, não sei por quê, empolgou-se com a outra ideia e você foi falar da final do Campeonato Brasileiro. Estou exagerando no exemplo para você perceber que não fugiu o tema, não. Você, como os meninos falam, mega ultrapassou o tema. Mega fugiu o tema, né? Então, se não atendeu aquilo que foi pedido, não tem o que ser avaliado. A redação tem que ser anulada. Outra coisa que não vai acontecer com você é o que está na letra B. Quando manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não seja determinado nesse edital. Então, se não possibilitou o avaliador ler o texto, é inviável que a sua redação tenha alguma nota, né? Nem você queria que ele lesse o texto. Então, não tem o que ser avaliado, né? Muito bem. Letra C. Apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor. São duas coisas. Nós sabemos que o texto em que você vai ter que apresentar conceitos, definição, que você vai ter que explicar, esclarecer, justificar, discorrer, citar exemplo, enumerar, chamar discurso de autoridade, né? Defender uma tese, né? Justificar, explicar, você está fazendo um texto de caráter científico, que é o texto que é chamado dissertativo, né? É uma questão que você, como profissional, é chamado para a discussão. A questão chama questão discursiva. E ela é bem apropriada porque vai ser uma pergunta, vai ser um desafio exatamente para um profissional da área, que é você da área de educação. Então, com isso, você é responsável por estruturar um texto e, como é sabido, você vai dar um início ao texto, você vai desenvolver esse texto e você vai concluir. Ou então, é um texto que nesse espaço de 10 a 15 linhas, você vai colocar introdução, desenvolvimento, e você vai concluir o texto de uma forma bem resumida, de uma forma sucinta, de uma forma objetiva, de uma forma clara, e atendendo exatamente aquilo que foi pedido no enunciado, no comando. E é claro que, por outro lado, não pode ser um discurso que vá atentar contra o pudor, né? Outra coisa que vai causar nulidade na sua prova é o que está na letra D. Redigir seu texto a lápis ou a tinta em cor diferente de azul ou preta. Não existe, e aqui você tem que ter um cuidado. Por exemplo, eu sugiro que você faça primeiramente as questões objetivas. Até porque, no momento que você vai fazendo as questões objetivas, você vai ativando, né? Você vai aquecendo as turbinas para você ir para a escrita. Quando você terminar as questões
objetiva, os anjos da escrita, seus protetores, eles já estão todos eufóricos, todos empolgados para ir para a escrita, porque você ativou todos os estudiosos, todos os conceitos, né, que você estudou e tal, então você já está pronto para ir para o texto escrito. Mas aí é você que tem que dimensionar o tempo necessário para você fazer 2 rascunhos. Claro, você tem que fazer o rascunho. Não existe essa propriedade de você ir, nem é propriedade. Você não vai cometer o risco e ir direto para o texto original. Você vai fazer o rascunho, porque no rascunho é o espaço para rasuras, para acrescentamento, para rabisco, para cortes. Você vai anotando. Na hora que você passar o texto, é claro que aí, mesmo passando a limpo, o texto sofre vários cortes, várias adaptações, vários ajustes. Isso inteiramente normal. Mas, primeiramente, você tem que fazer o rascunho para depois você passar a limpo. Aí você vem reforçando os traços que não saíram de forma tão visível. Você vai reforçar o hífen, o pingo no i, o pingo no j, o tio, a cedilha, como cortou o t, reforçar uma perninha do a que não ficou aparecido. Você tem que deixar o texto todo visível. E para isso demanda tempo, né? Claro que se você fizer o texto a lápis, já está ali que será zerada a redação. E tem que ser necessariamente na cor azul ou preta. E aí, eu sugiro que você deixe 1 hora para cada questão. Ou seja, para a produção escrita, você vai deixar aí 2 horas. Sim, né? Então, você vai ter 2 rascunhos, vai ser um tempo suficiente, nada de correria. Então, é você que vai administrar esse tempo. Porque eles vão dar um relógio para você da seguinte maneira. Olha só, porque você não vai poder usar o seu relógio, não vai poder usar o seu celular. Então, seria assim, ó. Vamos imaginar que lá eles colocam o seguinte relógio. E aí é você que vai administrar, porque o fiscal ele não vai falar para você, está na hora de você fazer a redação. Você não vai fazer a sua redação, não? Não vai acontecer isso. Olha só, eles vão fazer um relógio lá, assim, ó. Você tem aqui 30 minutos, você tem 1 hora, você tem 1 hora e 30, você tem 2 horas e assim sucessivamente, ó. E aí, à medida que o tempo for passando, ele vai fazer o quê? Ele vai anulando isso aqui no quadro, ó. E você que tem que coordenar que hora que você tem que começar o seu texto. Combinado? Então, quem administra isso, e eu sugiro que sejam 2 horas para você fazer rascunho e passar limpo de forma tranquila. Tá ok? Então, vamos lá. Será anulado também se não apresentar as questões redigidas na folha da versão definitiva. É claro que vai ter a folha oficial, se você não fizer a redação ali, ela será, sim, anulada, né? Vamos ver. Na prova discursiva, deverão ser rigorosamente observados os limites mínimos e máximos. Já falamos sobre isso. A redação ela vai ficar compreendida em um mínimo de 10 linhas e um máximo de 15 linhas. Combinado? Muito bem. Vamos... Olha, qual é a nota da prova? Qual é o valor da prova? Vale 30 pontos divididos em 4 itens. E nós vamos conhecer quais são esses itens, certo? E vamos falar de cada um para você já se precaver, para você treinar, para você fazer várias propostas, né? Para ver se você está realmente atendendo os itens assim. Vai treinando, faça parceria com a sua colega, com seu colega, quem quer que seja, mas faça aí umas 12, 15, 20 propostas. Ninguém passa num concurso dessa dimensão fazendo 2, 3 propostas, cruzando o braço e eu estou pronto. Não, é uma prova extremamente exigente, é uma banca exigente. Então você tem que ter habilidades,
né? No momento que você estiver estudando no dia a dia, vai fazendo, anotando conceitos, dando resposta, porque é uma forma de você treinar caligrafia, concordância, regência, pontuação, para que isso não seja nenhum empecilho na hora de você fazer o seu texto. Tudo é treino, tudo é prática. Passa isso para o seu colega avaliar, passa para quem quer que seja avaliar o seu texto, mas faça este número de redação. Até porque são só até 15 linhas, não é mesmo? O que é a questão discursiva? Interessante. Olha esse conceito que está ali. Análise de uma situação, problema, destinada a um profissional da área de educação para que seja explicada, esclarecida ou justificada. Então, a questão discursiva, ela vai ser dirigida a um profissional da educação, né? Como se ele já tivesse vivência em sala de aula, no universo da educação, né? E que ele saiba também aplicar conceitos e mostrar como que esses conceitos, eles se dão na prática, eles se dão na materialização. Como que esses conceitos, eles são vivenciados em sala de aula. Eu vou dar um exemplo com relação a isso. E ali está falando uma situação, um problema. É colocado para o candidato uma provocação, um desafio, que ele apresente uma solução para aquilo. Vamos imaginar que no texto, em 3 linhas, normalmente a banca ela dá um texto provocador, traz uma afirmativa. Vamos imaginar que a provocação fosse assim. Eu vou imaginar esse texto em 3 linhas. Nós sabemos que a prática do cuidar e do educar, inclusive faz parte da temática da educação infantil. O cuidar e o educar são práticas separáveis ou inseparáveis? São práticas inseparáveis. Não existe dentro do universo da educação infantil, nos anos iniciais, essa habilidade, essa prática de separadamente cuidar e separadamente educar. Essas práticas, elas se complementam, elas se conjugam, elas andam lado a lado. Por isso é que existe a expressão cuidar educando, educar cuidando. Quer dizer, uma prática ela está ligada, associada a outra. Mas vamos imaginar que eles colocam uma situação de desafio para você justificar. Vamos imaginar que o texto traz assim: a prática do educar deve ser separada da prática do cuidar. Essas habilidades devem ser vivenciadas em tempos diferentes no universo da educação infantil. Veja que o enunciado aí trouxe a dissociação do cuidar e do educar. Foi feita uma afirmativa, uma provocação, uma situação, um problema que foi passado para você, que é educador, seja lá dos anos iniciais, seja da educação infantil, e você vai ter que montar um texto e exatamente corrigir essa afirmativa. Você vai ter que contrapor essa afirmativa. E você vai ter que provar por A mais B que essa prática, elas são indissociáveis no universo de formação dos pequenos na educação infantil. Então, o que você vai ter que fazer? Claro que você vai fazer uma chamada, uma abertura do texto que vai ser a introdução, e atendendo ao quesito número 1, que fala que o candidato tem que apresentar conceitos, né, definições e práticas. Então, você vai ter que conceituar o que seria cuidar. O que é essa habilidade do cuidar? O cuidar se dá de que maneira? Como que ele é vivenciado no universo da educação infantil? Você vai ter que também conceituar sobre o educar, e depois mostrar como que essas práticas, elas andam lado a passo. E você vai ter que, além da parte teórica, você vai ter que mostrar as práticas, você vai ter que materializar, mostrar a vivência dessas duas habilidades.
para atender o quesito número 1. Então, veja bem que a questão trouxe uma situação de impasse, é uma situação problema que vai ser levado a você. Ou então, vamos pensar numa outra situação. Eles vão trazer um pequeno texto em que vão, por exemplo, falar da habilidade pedagógica, que é o lúdico, que ele tem o potencial de provocar nos pequenos a aprendizagem da escrita e da leitura. E pede para você discorrer. E esse discorrer é como se você tivesse que vender esse produto. Que produto seria isso? Provar que o lúdico é uma prática pedagógica essencial na educação infantil, pois ele propicia a aquisição da leitura e da escrita. Então você vai ter que dar o conceito de lúdico, você vai ter que apresentar quais são os jogos, as brincadeiras que no universo da educação infantil, eu estou falando da educação infantil, mas isso também materializa lá nos anos iniciais. Né? E também no terceiro ciclo, quem fizer uma resposta vai ter que mostrar de uma forma exemplos que possam materializar aquilo que foi colocado de forma teórica. Certo? Então é sempre uma questão provocativa, é sempre uma situação que você vai ter que explicar, que você vai ter que esclarecer, mostrar conhecimento específico, conceitos, definições teóricas, e não basta só isso, você tem que materializar aquilo que você está colocando. Nós vamos chegar nesse item ali. Aqui foi só para falar que é uma questão, a questão discursiva, ela é o quê? Uma situação problema, tá? É também chamada de questão aberta. Sim, eles trazem um problema e ali a questão aberta, não é uma questão fechada, como você vai colocar lá, A, B, C, D. Você vai ter que escrever, produzir um texto, não é? O texto que deve ter introdução, desenvolvimento e conclusivo. Neste caso aqui, para nós vamos tratar de um texto pensando em 10, 15 linhas, e é procedente que esse texto tenha princípio, meio e fim. Porque você pode estar pensando assim, mas eu já vi em outros concursos, em outras bancas, né, produção de um texto, é uma questão discursiva que dispensava introdução e conclusão. E isso é verdade. Se nós pensarmos, por exemplo, em uma prova, vamos imaginar aqui a questão CESP, que hoje é SEBRASP. Ela, por exemplo, num concurso da Polícia Federal, ela traz sim uma linha de raciocínio, um tema, em cima desse tema, ela coloca 3 tópicos a serem tratados, respondidos, explicados, esclarecidos. E já tem até uma notazinha para cada um daqueles tópicos, 3,5, 4,5, 5 e tal. E é muito comum, e não é estranho, você ir diretamente respondendo os 3 blocos, A, B e C. Acabou. Então não foi feita a introdução, não foi feita a conclusão, até porque nem ia ter nota atribuída. Sim, acontece. Mas nesse caso eu fizer a introdução e a conclusão. Vai fazer, só que não tem nota atribuída para isso. Certo? Mas não é o nosso caso aqui não. Aqui nós temos de 10 a 15 linhas, e aí nós vamos fazer um texto que tem esse caminho, princípio, meio e fim. Certo? Vamos mais para frente? Vamos. Quais são os critérios de avaliação da prova? Ninguém vai fazer uma prova da magnitude desta aqui sem saber em que quesitos, quais os critérios que você tem que ficar atento, que você vai passar pela avaliação. Vamos para o número 1, que é o que mais tem ponto. Ele vale 10 pontos. Olha só, conhecimento técnico, científico sobre a matéria. Claro que você, pelos temas, você vai perceber que é tudo aquilo que você vem estudando aí no universo que está no
conteúdo. Essa parte de conteúdo político-pedagógico, é claro que você está estudando, você tem que fazer os seus rascunhos, as suas anotações. Não basta só você estar grifando o seu material de vermelho, de amarelo, tal. Você tem que anotar, fazer resumos, síntese dos conceitos, porque é uma forma de você já estar treinando para essa questão. E também fazer as próprias questões. Esse item é muito importante. Você tem que ter o poder de mostrar que você sabe conhecer. Por exemplo, o que seria letrar, o que seria alfabetizar, o que seria alfabetizar letrando, qual a importância do cuidar e do educar na educação infantil. Lá nos anos iniciais, o que seria um letramento matemático? O que seria numeração? O que seria um distúrbio provocado, notificado lá no universo dos anos iniciais? Um distúrbio, por exemplo, da descalculia. Né? A criancinha que tem esse distúrbio, o que isso significa? E como que o professor ele pode ser levado a trabalhar, a lidar com a criança, né? E isso é inteiramente comum, a lidar, não só o professor, como todos os elencos da educação, como poderia contribuir para a criança trabalhar com esse distúrbio, esse transtorno, né? Então, são conceitos, são temas dentro do tema que poderia, que solução essa situação, problema, como você resolveria isso, né? Então, o candidato ele tem que ter poder de conhecimento e falar de técnica, falar de prática. Veja, o candidato deve apresentar conhecimento teórico, olha os conceitos, e prático, como que esse conceito ele é vivenciado a respeito do assunto tema, abordado pela questão, demonstrando domínio técnico científico, né? Vamos continuar. Então, ainda nesse ponto, esse item é o que vale mais pontos, vale 10 pontos, certo? Então, tem que dar conceitos, tem que definir e mostrar a vivência desses conceitos dentro do universo da educação. Não basta só falar de alfabetização, falar de letramento, né? E não colocar, por exemplo, como que isso, a criancinha, os pequenos, eles vivenciam isso dentro do universo da educação. Se você não cita quais os gêneros textuais que são pertinentes ao universo da educação infantil, que claro que são gêneros textuais diferentes dos que serão também utilizados lá nos anos iniciais, né? Então, ou mesmo no terceiro ciclo, tem que mostrar a prática, exemplificar, materializar aquilo que está sendo colocado de forma teórica. Então, aqui, o candidato, ele tem que apresentar um poder de informação, de informatividade, né, dos tópicos que estão sendo pedidos ali, sem dúvida nenhuma. E de uma forma bem resumida, de uma forma bem sucinta, e mostrar como que isso se dá na prática, no dia a dia. Então, essa combinação, sempre que você fizer, ela é inteiramente potencializada na avaliação. Esse quesito vale 10 pontos. Então, está aí o primeiro quesito. O segundo, ele é o mais tranquilo, mas cuidado, ele vale 7 pontos. Atendimento ao tema proposto na questão. Aí vale 7 pontos. Deixa eu ler. A resposta elaborada deve ser concernente ao tema proposto pela questão discursiva. E aqui tem que ter um cuidado muito grande, porque às vezes pede-se que o aluno escreva sobre determinado tema, e a hora que der o tema, a hora que der o comando, você tem que circular as palavras-chave para você falar, essa aqui é que é o meu produto de venda. Vamos imaginar que a intenção do comando seja para você descrever, para você analisar, para você conceituar, você explicar o que seria a prática do alfabetizar letrando.
E aí você fez isto, mas só que de uma abordagem muito simplista. Uma linguagem, você não apresentou um grau maior de informatividade. Você falou sobre o tema? Falou. E quem que vai corrigir a sua... em regra geral, acontece assim, é alguém da área de linguística que vai dar conta de todas essas parafernália, os aspectos gramaticais, já que o texto tem que ser feito na norma culta, e também a estrutura do texto, o formato do texto. Né? Então, é alguém que vai ter esse olhar, e a parte de conhecimento pedagógico, é claro que tem que ser alguém do universo que tem um conhecimento político-pedagógico. Isso aí já são os profissionais da banca. Então, a gente espera, e é isso, né, que a questão ela é avaliada por 2 ou mais profissionais. Né? Muito bem. Vamos imaginar que nessa abordagem do alfabetizar letrando, vem um candidato aqui que colocou todo esse olhar de dizer que ao mesmo tempo em que a criancinha, os pequenos, eles estão sendo alfabetizados, já deve também passar pelo processo de letramento, que é da leitura, que é o poder de você ler, de interpretar, mesmo que você ainda... E isso é sabido, que mesmo que a criança ainda não tenha condições de decodificar, formar palavrinhas, ela já tem uma leitura de mundo. Né? Na verdade, o letramento, ele antecede a alfabetização. Na sua casa, por exemplo, quando o bebezinho nasce, que você fica ali, fala mamãe, fala papai, fala vovô, fala o nome de vovô, né? Brinca com isso. Ou a criancinha pede água, ou a criancinha tenta falar um nome ali, vovó, vovô, ela já está num processo de letramento. E com certeza ela não tem nem ideia do que seria fazer a decodificação. Percebeu como o letramento aí já antecede essa leitura? Quando ele identifica os coleguinhas, o irmãozinho, o gatinho, o cachorro na casa, ele identifica uma pessoa, um visitante, ele já está num processo de letramento. Quando ele pede, chora querendo um alimento, isso já está num processo de letramento. Né? E aí, essa prática ao chegar na escola, que ele já vai para um outro universo, aí os educadores já têm que ter essa habilidade de conduzir os pequenos nesse mesmo processo de letrar e alfabetizar. Alfabetizar letrando. São 2 práticas distintas, porém inseparáveis. Elas vivenciam conjuntamente. Né? Mas vamos imaginar que o candidato, de certa forma, ele respondeu que esse processo, ele anda, faz uma parceria. Né? Mas só que essa abordagem ela foi considerada superficial, foi uma abordagem rasa. Nem convidou um especialista para fazer parte do texto, para fortalecer a sua fala. Ou seja, o candidato, ao defender essa ideia no desenvolvimento, ao defender essa habilidade do alfabetizar letrando, ele nem recorreu a um discurso de autoridade, ele nem pontuou que essa é uma defesa da BNCC, ele nem chamou a Emílio Ferreira para fazer parte do seu texto, que ela defende essa prática do alfabetizar letrando. Sequer ele fez uma referência a Piaget, sequer fez uma referência à professora Magda Soares. Então, se foi uma abordagem considerada razoável, a nota também vai descendo. Não basta você simplesmente apontar. Falou de alfabetizar letrando, ganhou 7 pontos não. Depende do grau de convencimento, de envolvimento com o tema, de abordagem do tema. Então, essa nota aqui que vale 7... o candidato pode apresentar lá com 4, falou sobre o tema, mas falou de uma maneira muito rasa, de uma maneira muito banal. Não atendeu a expectativa da banca, certo? Então, esse é o quesito número, é o segundo que vale 7 pontos. Agora, preste bem atenção neste quesito aqui. Quando se faz o texto, olha só o que está escrito. Clareza na argumentação,
Senso crítico em relação ao tema proposto na questão. Clareza. E aí a gente fica perguntando, o que é escrever com clareza? O que é senso crítico? O que é colocar senso crítico em um texto? Você sabe o conceito de senso crítico? O que é fazer um texto com clareza? Tem aqui o comentário da própria banca. A argumentação apresentada pelo candidato deve ser pertinente e clara, capaz de convencer seu interlocutor a respeito do ponto de vista defendido, além de demonstrar senso crítico em relação ao questionamento abordado pela questão discursiva. Ou seja, de uma maneira clara, porque cuidado com aquelas chamadas palavras. Sabe aquele discurso que às vezes a pessoa tenta empolgar o outro, aquelas palavras, aquele discurso difícil, intelectual, que na verdade revela um falso intelectual, porque quem escreve bem, escreve com simplicidade e com transparência. Você escreve para ser entendido, não é para estar colocando aquelas palavras que toda hora o avaliador vai ler e tem que consultar o Google para saber o que significa aquela palavra que você colocou. Não, tanto pensa no caso de uma oração, pensa numa oração do padre Fábio de Mello. Por que ele contagia tanto? Porque escreve de uma forma profunda, usando uma linguagem inteiramente simples, transparente. Então, não é colocar palavras pomposas, voltar lá em Rui Barbosa, voltar lá em Camões, porque você está fazendo um texto de caráter científico, e texto de caráter científico ele tem que primar pela objetividade, pela transparência, pela clareza. Tá? E o que significa esse senso crítico? Vamos ver, mais à frente tem essa informação para a gente. Senso crítico significa a capacidade de questionar e analisar de forma racional e inteligente. Resposta curta, de uma maneira racional e inteligente. É um raciocínio lógico, que aquilo que está sendo dito, ele procede, ele tem coerência, ele tem um sentido lógico. Né? Vamos ver o que vem mais? O que é ter clareza em um texto? Ser claro é se fazer entender. Quem escreve, escreve para ser entendido, compreendido, que é o seu objetivo. Aquilo que foi perguntado, você não quer deixar dúvida nenhuma. O que você quer é entendimento, compreensão, né? Quem escreve quer ser lido, obviamente. Por isso, deve-se facilitar a vida do leitor apresentando um texto que seja, de fato, compreensível. Então, e é isso que pede o texto de caráter científico, que é o que você vai fazer. No momento que você está defendendo lá a importância dos jogos para potencializar o letramento matemático, isso tem que ser da forma mais óbvia. E no momento que você estiver lendo o seu material da área, a sua referência bibliográfica, vai anotando aqueles conceitos. De quem que é esse conceito aqui? Qual o nome do autor? Quem que tomou essa posição? No momento que você estiver lá, por exemplo, com uma passagem da BNCC que diz respeito à importância do alfabetizar letrando, coloca esse conceito, faz referência, BNCC, página tal, e assim por diante. Você achou, foi na LDB, essa passagem que você achou interessante, vai anotando, até para você ter uma aproximação, ter uma intimidade com a literatura pedagógica. Você usar termos que fazem parte do universo da pedagogia. Né? Você não vai escrever de uma forma que parece que você está falando de um projeto voltado para a engenharia. Né? Então, esse campo semântico, são palavras que formam a literatura da pedagogia, isso você tem que estar inteirado com relação a ele. E escrever isso da forma mais óbvia, mais transparente, que não leve o leitor a dúvida nenhuma sobre o que você está falando. Né? Qual a importância? Olha só. Preste bem atenção nisso aqui. Qual a importância de usar discurso de autoridade, seja ele autoral ou jurídico, no desenvolvimento?
nós vamos ver que o texto ele vai fazer uma abertura, que é a introdução, que é uma forma de avisar por um possível leitor sobre o que você vai escrever. Essa introdução, obviamente, tem que ser um período curto. E o que eu chamo de período? É uma informação que deve ficar aí em 1,5 linha até 2 linhas, fechando no ponto final. Feita essa declaração, feita essa afirmativa, você vai para o próximo passo. Por isso é que chama desenvolvimento, que é o espaço maior. Se a gente pensar em 15 linhas, é o que vai ocupar o maior número de linhas. Você vai explicar, você vai esclarecer, você vai definir, você vai conceituar, você vai enumerar. Se precisar colocar um dado estatístico, se possível, você coloca. Então, o desenvolvimento é a parte do esclarecimento, de você convencer sobre aquilo que você está falando. Você vai amildar a informação, você vai detalhar, você vai provar conceitos e provar isso na prática. E é interessante, pense bem nisso, para você, ao final da parte que compete ao desenvolvimento, você vai apresentar um argumento com mais consistência, é uma forma de você dizer para um leitor que sempre que a gente está escrevendo, a gente está pensando num leitor à frente. Eu vou até fazer esse desenho aqui, que ele é interessante. Olha só. Vamos pensar assim numa situação, você sempre que você estiver escrevendo, você está pensando assim, ó, numa montagem assim, ó. Aqui está você que está escrevendo, ó. Você vai fazer um texto aqui. E aí, você tem um possível leitor aqui à sua frente. Imagine assim, ó. E que ele nem é o avaliador, não. Esqueça o avaliador. É alguém que vai ler o seu texto. Então, no momento que você está escrevendo, que você é o autor, esse leitor aqui, ele não leu o texto motivador da sua escrita, ele não leu o comando, ele não leu nada. É você que está sabendo disso. Então, quando você passou pela introdução, já no final do desenvolvimento de preferência, que já entrou todo o seu esclarecimento, todo o seu poder de informação, convide alguém para fazer parte do seu texto. É uma passagem pequena que vai afirmar aquilo que você acabou de pontuar. É isso que a gente chama de discurso de autoridade. Pode ser um estudioso, um especialista, claro que você vai pontuar alguém de preferência que esteja na referência bibliográfica. Ou então você pode também pontuar um discurso jurídico, ou seja, um fragmento de um documento, seja da LDB, seja dos PCN, seja da BNCC. É uma passagem curtinha que vai, na verdade, reafirmar aquilo que você acabou de dizer. Então, você está trazendo essa voz para dar maior credibilidade ao que você está apresentando. É isso que a gente chama de discurso de autoridade. É importante porque o seu texto ele ganha mais confiabilidade, ele ganha mais sustentação. Ok? Então, fica essa dica aí. Olha aqui, eu trouxe até um exemplo de alguns. Vamos imaginar que você esteja falando sobre esse tema aqui, e está assim, segundo Koch e Elias, a leitura, a ideia aqui é trazer o conceito de leitura. A leitura está além de apenas ocupar um importante espaço na vida do leitor. Para as autoras, o ato de ler constitui-se da junção entre os sujeitos sociais com a linguagem sociocognitiva, o que lhes possibilita um contato eficaz com elementos significativos do texto. É claro que eu coloquei a citação toda, mas claro que você não vai colocar esse mundo de informação no seu texto. Por isso é que eu já deixei até um fragmentozinho aqui na cor vermelha. O ato de ler constitui-se da junção entre os seres sociais. Poderia até colocar sociáveis com a linguagem. Basta isso, é só para ratificar. Claro que você aponta lá, segundo, conforme Koch e Elias. Então, isso é para
confirmar o seu discurso anterior. De preferência que seja citado depois da sua fala, porque primeiro você mostra notoriedade e poder de informação. Aí você chama essa voz para fazer parte do seu texto. Vamos ver mais um outro que eu trouxe de exemplo aqui? Pode ser um discurso jurídico. Olha só, a BNCC define a alfabetização como ação pedagógica principal no começo do ensino fundamental, anos iniciais. Eu poderia parar por aqui. Quando eu falo que a BNCC define, eu estou falando para o meu possível bonequim, olha aqui. Isso aqui, não só eu estou falando isso aqui já está cristalizado, já está consagrado aqui na BNCC. E aí depois vem, eu só coloquei completo, mas não há necessidade. É um pequeno fragmento que diz respeito ao que você acabou de discursar, certo? Vamos ver mais um outro? Vamos imaginar que você queira pontuar sobre Paulo Freire. Você coloca assim, você está falando sobre a importância da leitura. A leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra. Você está falando da importância da escrita e da leitura, e você convida, você chama o Paulo Freire, né, para fazer parte do seu texto. Então, aqui você está diante de um discurso o quê? Autoral, trata-se de um autor. Então, não esqueça, à medida que você for fazendo o seu resumo, vai anotando essas citações, quem que pronunciou, quem que diz respeito, tá bom? Ainda tem mais um aqui da professora Emília Ferreiro. Olha só, quando ela fala, a construção do conhecimento da leitura e da escrita tem uma lógica individual, embora aberta à interação social na escola ou fora dela. Não vai dar para você colocar tudo isso, você vai ter que trazer um fragmento, um recortezinho, até porque a gente não tem tanto espaço assim, não é mesmo? Ainda tem outra passagem que eu trouxe aqui rapidinho, que eu vou ler a parte que está aqui em vermelho, é quando você convida, por exemplo, para Piaget, falando sobre a questão do lúdico, imagine que você esteja falando sobre o lúdico. O lúdico é uma característica fundamental do ser humano, do qual a criança depende para se desenvolver. Não precisa eu continuar com isso aqui, eu citei tudo, mas você vai tirar apenas um fragmentozinho ali, tá? Então, isso fortalece demais o seu discurso. Vamos lá, ver se tem mais alguém? Conforme o manual de orientação pedagógica, aí vem a passagem. Na educação infantil é fundamental a integração dos tempos de cuidar, educar e brincar. É a tríade, cuidar, educar e brincar. Certo? Último item a ser avaliado. Utilização adequada da língua portuguesa. O texto é de caráter científico, então ele tem que ser feito na norma culta, na norma padrão. E o que é que isso significa? Significa que toda aquela parafernália que a gente já sabe, anos-luz, né? Que seria o quê? A resposta elaborada deve apresentar em sua estrutura textual, uso adequado de ortografia, constituição dos parágrafos, e eu vou falar dessa questão da montagem do texto, se você faz aquela abertura para o parágrafo ou não, aguarde aí. Se você, claro que pode fazer, conforme o assunto abordado, e continua do outro lado. Além da estrutura dos períodos, e aí a gente tem que ter aquela ideia de período, porque dentro do parágrafo vão aparecer os períodos, e você tem que saber que tamanho ideal que você vai dar para o período, a informação que vai fechar no ponto final, né? Então, além de estruturação dos períodos no interior dos parágrafos, vai ter a coerência entre porções textuais, relação lógica entre as ideias propostas, emprego adequado de articuladores no interior das porções textuais. Esses articuladores aqui são aquelas conjunções que vão amarrando um período a outro, que vai amarrando um parágrafo a outro, se você optar por fazer parágrafo, né? Quanto à estrutura do texto, pode-se dividir em parágrafos? Aqui está uma perguntinha. E aí é que vem. Pensa bem. Isso é muito importante, é uma dúvida assim, quase todos têm. O texto que você vai fazer é um texto minúsculo, de 10 a 15 linhas. Então, quanto à estrutura do texto, já que eu falei introdução, desenvolvimento
e conclusão pode se dividir? Preste atenção no que eu vou fazer aqui no quadro. Olha só, vou até desmanchar aqui para ficar com mais espaço. Pode sim, não existe uma maneira rígida para fazer um texto. Produzir um texto tem que ser uma coisa, embora, claro que tem uma estrutura, mas é uma estrutura também que ela tem que ter uma flexão. Vamos imaginar que você queira fazer um texto assim, ó. Uma abertura pequena. Vamos imaginar que 2 linhas aqui, você está destinando a quê? A introdução. Ó. Por que a introdução vai ficar com esse tamanho aqui de 2 linhas? Porque 2 linhas, você vai encerrar num período que você colocar aqui, 2 linhas ou 1 linha e meia, você vai encerrar, é só uma forma de você criar uma declaração, uma tese, avisando para aquele leitor sobre o que você vai falar. Você não precisa mais de 2 linhas. Porque se você gastar 2 linhas, você já está tomando espaço demais que poderia ser reservado ao desenvolvimento. Lembre que você tem que prestar várias informações num número muito reduzido de linhas. E aí você já pode pensar também num parágrafo aqui, ó. Num parágrafo aqui destinado à conclusão, ó. Que vai até começar aqui, ó. Você vai até começar com um conectivo conclusivo. Não precisa mais do que 2 linhas. E é uma maneira de você reafirmar essa ideia que você colocou aqui. Então, você fez uma tese inicial, a introdução, e você quis sim fazer. Não tem impedimento nenhum nisso com relação à estrutura, né? Então, você fez aqui um espaço de 2 linhas, aliás, 2 centímetros, 2 centímetros. E você ficou com um espaço aqui, ó. Você tem 15 linhas. Pode fazer assim? Pode. 2 centímetros. E aqui você ficou para o desenvolvimento, você ficou com 11 linhas. Claro que o desenvolvimento é que tem que ocupar a maior parte de um texto. É impróprio, você cometeria uma falha enorme se você fizesse uma introdução com 7 linhas, um desenvolvimento com 4 e uma conclusão lá embaixo com um número reduzido de linhas. Então, a gente é sabido, na produção de um parágrafo dissertativo argumentativo, como é o caso, que a introdução, o período de introdução, ele ocupa um espaço menor. Quem deve, por isso que chama desenvolvimento, é o espaço que você vai explicar, justificar, apresentar definições, conceito, apresentar exemplos, né? Então, é o espaço do esclarecimento. É claro que essa porção do texto, ela vai ficar maior, sim. Então, o texto é isso, ele tem um nascimento, que é uma forma de você apontar para o que vai ser falado, e depois vem o desdobramento daquilo que foi colocado lá. E para fechar o texto, você vai fazer essa abertura aqui, ó, e reafirmar o que foi lá. É uma opção de você fazer um texto. Mas veja bem, dessa forma, você está perdendo espaço aqui nessa abertura. Vamos imaginar que você terminou a sua linha aqui, ó. Ficou aqui. Você já deixou esse espaço em branco aqui. E aqui a gente tem que trabalhar com economia de espaço. Inclusive, é aconselhar para quem escreve num tamanho de letra um pouco maior, que diminua o tamanho da letra para poder colocar as informações necessárias para você ter um texto com mais fundamentos. Você não vai simplesmente passar pelo tema. É um tema que você vai citar mais elementos. Então, às vezes, dependendo do tamanho da sua letra, você tem que diminuir o tamanho da letra para você colocar tudo isso. E você ainda acabou perdendo mais um espaço. Vamos imaginar que o desenvolvimento ficou aqui, ó. Então, isso aqui você perdeu, ó, de espaço, quando poderia ter economizado. Então, essa é uma forma. Agora, nós vamos ver uma outra maneira
de você fazer utilizando um número reduzido de linhas. Bora lá? Então vem comigo aqui. Olha só. Seria isso aqui, ó. Seria isso aqui. Preste bem atenção no que eu vou fazer aqui no desenho. Você vai fazer a mesma coisa. Você vai abrir o texto informando para o leitor sobre o que você vai falar. Não vai passar de 2 linhas. E aí você optou para fazer essa abertura aqui, ó. Ó. Aí você veio, fez aqui, utilizou uma linha, utilizou aqui uma... E quando chegou aqui, você já fez a sua introdução. Ó. A afirmativa, a tese inicial, que você fez uma declaração que poderia ser assim: o lúdico é prática indispensável à aquisição da leitura e da escrita na educação infantil. Ponto final. O que eu vou vender nessa tese? O que eu estou prometendo vender? O lúdico. Eu estou dizendo, numa frase curta, que o lúdico é prática indispensável à aquisição da escrita e da leitura por parte dos pequenos, na educação infantil. Então eu fechei isso aqui. Agora eu vou para o desdobramento. Eu vou apresentar o conceito de lúdico. Lembra que tem que dar conceitos? Eu vou apresentar o conceito de lúdicos. Em seguida, eu vou revelar quais são os jogos, quais são as brincadeiras, o nome deles, que são apropriados à educação infantil. Eu vou colocar isso logo à frente. Eu já estou entrando na prática da enumeração, da exemplificação, da materialização. Só que aí eu vou começar o meu desenvolvimento aqui, ó. Então, o meu desenvolvimento é que eu não fiz uma abertura dele, ó. Eu não perdi esse espaço. Eu fui citando, eu fui explicando, eu fui esclarecendo, eu fui justificando, eu fui citando gêneros textuais aqui, ó. Eu fui colocando, fiz apenas uma abertura. Olha só. Aí quando chegou aqui, já faltando mais ou menos 2 linhas, eu encerrei o meu desenvolvimento. É claro que aqui dentro eu tive outros pontos finais, eu tive aqui mais um ponto final. Cuidado, o ponto final faz parte da estrutura do texto, porque ele encerra um período. E você não deve ultrapassar a 2,5 linhas para colocar o ponto final. Porque se você alonga muito e vai colocando vírgula, se você ultrapassa, 3 linhas seria o limite para você colocar o ponto. Mas mesmo assim é considerado um período longo. Você sabe o que é período? É toda a informação que para no ponto final, na interrogação, na exclamação e na reticência. Cuidado, eu vou fazer isso aqui, ó. Coloquei aqui, ó. Eu tenho um período quando eu encerro no ponto, na exclamação, na interrogação, na reticência. Num texto de caráter científico, eu não vou usar exclamação e nem vou usar reticência. Posso fazer uma pergunta? Dependendo do que se propõe, pode. Mas o ideal é que você vai trabalhar com o ponto final. E dentro do período você vai usando as vírgulas de forma necessária. Então, quando você coloca uma informação que você usa 3 linhas, por exemplo, o seu período ele já é considerado longo. Leia um período, por exemplo, que encerra com 3 linhas. Qual que é o efeito que você vai ter? Quando você chega lá no ponto final, você não lembra nem do que está no início. Por isso que é interessante que o período ele fica aí compreendido em 2 linhas ou 2,5 linhas, porque aí o leitor, quando ele encerrar ali, ele está com aquele raciocínio completo. Ele não divagou na informação. Então, não tem um número exato de períodos para você colocar, não. Só não deve fazer período longo, porque senão você muda de assunto e não encerrou com o período. É aí que afeta a estrutura interna do parágrafo. Então, você percebeu que a hora que eu terminei aqui a introdução, eu fiz o quê? O desenvolvimento. E terminei aqui, ó.
Mas eu tenho que dar um acabamento no texto. Eu tenho que fazer o quê? A conclusão. Então, eu parei aqui, eu não vou abrir um outro espaço aqui. Eu vou colocar assim, assim sendo. Vamos imaginar que seja esse conectivo aqui, ó, virgulado. E aí eu vou reafirmar a ideia lá do início. E encerrei o meu parágrafo aqui, ó. E aí você pode estar na dúvida, mas como que eles vão saber que eu saí da introdução para o desenvolvimento? Como é que vai ficar dividido essas três partes? É pela essência do que foi colocado ali. O avaliador tem, claro, e a gente espera que seja alguém que tenha esse conhecimento, até porque é um conhecimento básico. Ele vai entender que você saiu ali da introdução e foi para a parte de desenvolvimento e que aqui você, usando um conectivo e reafirmando aquilo que foi pontuado no início, você está dando acabamento ao texto, você chama isso de conclusão. Esse entendimento, essa compreensão aí, ela é básica em um avaliador, é o que a gente espera. Não se pode pensar que alguém que não tem esse conhecimento primário vai corrigir uma redação, que não é o caso da banca, que são profissionais que têm esse conhecimento. Então, e aí o que é que acontece? Qual é o efeito disso tudo? Você fez introdução, você fez desenvolvimento e você fez conclusão, sim. Conclusão, sim. Você teve os três elementos e você teve uma economia de espaço. Aqui a luta nossa é a questão da economia de espaço. E isso não é novo, não. Lembra quando eu falei lá no início da aula que essa maneira da gente fazer essa questão aberta aqui, ela é antiga? Antes do Enem, na segunda etapa da UFMG, que ia fazer prova de português, literatura, geografia, a gente ensinava a fazer essa estrutura da questão discursiva. Um bloco só, com uma abertura só, mas contando princípio, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão. Então pode sim, tá? Ai, mas se a banca... Gente, isso é o que está nos manuais, é o que está no ensinamento, que está na vivência. Né? E aqui, se você fizer abertura, e outro detalhe, não se iluda, se você fizer, por exemplo, assim, ó. E aí, se você fizer um parágrafo aqui, ó, imagine que seja uma situação assim, ó. E aí o aluno fica na ilusão de que fez introdução e desenvolvimento de forma adequada. Vou só caracterizar aqui, ó. Imagine que ele faça isso aqui, ó. Ele fez aqui. Aí ele, só para fazer a introdução em 15 linhas, ele gastou aqui um espaço, só na introdução aqui, eu vou exagerar para você ter ideia, ele gastou 6. Aqui ele fez uma outra abertura aqui, e gastou mais 6. Então, ele já gastou 12 linhas. Aí, depois, ele concluiu aqui, ó. O que há de incompatível na estrutura de um texto? É possível, em 15 linhas, um candidato fazer uma introdução para anunciar o tema sobre o qual ele vai falar, que tem que ser feito de uma forma sucinta, resumida, ele gastar 6 linhas para fazer uma introdução. E depois ele quer chamar isso aqui de desenvolvimento. Claro que é impróprio. É incompatível que a introdução fique do tamanho do desenvolvimento. Desenvolvimento é alongamento, explicação, justificativa, citação de exemplos, espaço para colocar discurso de autoridade. Com certeza é a parte que vai conter o maior número de linhas. E é impróprio dizer que uma introdução que tem que, por ser sucinta, anunciar o que vai ser falado, ocupe 6 linhas. É aí que está o erro, se alguém fizer assim e achar que está fazendo uma introdução, fez introdução só porque fez abertura. Não é a questão da abertura que justifica ser uma introdução, não. É a essência daquilo que se colocou lá. Vamos imaginar que ele colocou uma frase afirmativa aqui e já foi fazendo o desdobramento dessa frase. O que aconteceu? Ele começou o desenvolvimento aqui no parágrafo que ele achava que era apenas introdução.
E depois ele saltou para cá como sendo desenvolvimento. Na verdade, o desenvolvimento já estava acontecendo aqui. Então, isso aqui seria uma estrutura imprópria. Então, não é a questão de abrir o parágrafo e chamar isso de introdução, não. É o conteúdo, é a essência do que você vai colocar ali, é que vai retratar. Também seria impróprio fazer aqui um número diferente de linhas e você colocar, por exemplo, na conclusão, em 15 linhas, você colocar 4 linhas para a conclusão. A conclusão é uma forma de dar um adeuzinho, é uma reflexão rápida para você afirmar aquilo que você acabou colocando anteriormente. Pense nessa estrutura. Eu sugiro que você faça o texto compacto por uma questão de economia. Mas se você fizer as 3 aberturas, dando aquelas dimensões necessárias, está tranquilo o seu texto. Vamos ver na frente o que vem mais? O texto deve ter introdução, desenvolvimento, foi o que nós acabamos de falar, e o formato do texto. E aí eu volto a falar, tamanho dos períodos dentro do parágrafo. Então, quando você estiver fazendo o período, e vai fazendo isso no seu treino, você tem que treinar antes da prova, fazer muitas anotações, que já vai te dando dinamismo, você vai segurando informação, aquilo que você anota, você segura a informação, né? Períodos longos, já falei que o período longo são armadilhas para a coerência e a coesão do texto. Excesso de informações em um único período pode resultar em falta de clareza e ambiguidade. São falhas que comprometem o entendimento do texto. Porque aí, às vezes, o aluno faz o período longo, ultrapassa. Eu estou colocando o limite de 3 linhas. Porque, às vezes, passa daquela informação e começa um outro raciocínio, mas colocou vírgula. A vírgula não encerra o raciocínio. Não causa aquela separação de ideias devidas dentro de um parágrafo. Então, tem que olhar isso também, tá? Coesão e coerência são 2 palavrinhas do universo do texto. O que é coesão? São aquelas ligações que as conjunções, principalmente os pronomes, promovem dentro do texto. E a coerência está ligada ao sentido lógico, ao raciocínio, a maneira que foi apresentado o texto, tá? Deixe mais para frente, eu dei o conceito aqui. A coesão diz respeito à relação entre elementos de um texto que se interligam, produzindo efeito. São aquelas conjunções que você tem que saber também usar, né? Porque senão você coloca uma conjunção querendo dizer uma coisa e usou a conjunção de uma forma indevida. Você queria usar lá um embora, que abre uma ideia de concessão, e acabou usando um porquê, que abria a ideia de causa ou explicação. Aí você compromete o seu texto, né? A coerência consiste em ordenar e interligar as ideias de maneira clara e lógica, ok? Bom, aqui só para lembrar mesmo dos aspectos gramaticais que você tem que correr. Tem gente que fala, eu não sei vírgula. Anos que não sabe ver. Corra atrás das regrinhas de vírgula, ortografia, acentuação gráfica, concordância verbal, concordância nominal, regência verbal, nominal. Tudo que constitui a norma culta. Crase, divisão silábica e pororô, né? Essa nota aqui foi dada no edital. No caso o candidato tenha obtido pontuação 0 nos 3 primeiros aspectos, esse número 4 aqui, que diz respeito à norma culta, ele não será avaliado. Claro, vamos imaginar que ele saiu falando da safra de abacaxi no Rio Grande do Sul. Tem nada a ver. Embora ele tenha feito um texto totalmente dentro da norma culta, não tem como atribuir a ele uma nota. Vai ser zerado, né? Pensando no caso da educação infantil aqui, que foram divulgados os temas, é só para a gente recorrer aqui, ó. O candidato vai ter que falar sobre leitura e escrita na educação infantil, falar sobre o brincar como eixo do trabalho pedagógico na educação infantil e também falar de indissociabilidade entre o cuidar e o educar na educação infantil. São 3 temas. Desses 3 temas, eles vão tirar 2 questões, tá? Para os anos iniciais também foram divulgadas 2 linhas temáticas, que é leitura e escrita nos anos iniciais do ensino fundamental.
alfabetização na perspectiva do letramento e numeramento. Essas são as duas linhas temáticas a serem exploradas nos anos iniciais. Tá ok? E agora, eu deixei aqui para o desafio só uma linha temática para você ter uma ideia de como que poderia aparecer essa questão aqui, fazendo um desafio para o candidato. Vamos ver o que aconteceu na questão? Vamos lá. Ó, leia o seguinte fragmento. Olha o tamanho do textozinho provocativo para você escrever. Na educação infantil, veja que está lá entre aspas, a utilização de jogos e brincadeiras em aulas possibilita compreender o desenvolvimento da criança pela forma e pela linguagem. Que linguagem? Lúdica específicas da infância. Então, aqui foi pontuado o tempo. De onde você está falando isso? Na educação infantil. A utilização de jogos, a expressão jogos e brincadeiras em aulas. O que é que propicia? Possibilita compreender o desenvolvimento da criança pela forma e pela linguagem lúdica específicas da infância. Então, se tivesse sintetizar isso aqui, o que estaria pedindo para você escrever? Pense nisso. O que você poderia imaginar que eles fossem cobrar com relação a este enunciado aqui, esse fragmento? Aqui, na verdade, a gente vai pensar na condição do lúdico. E o que eu deveria saber sobre o lúdico? Como conceituar o lúdico, quais os jogos e brincadeiras, e pensar também no reflexo, nas vantagens, nos benefícios que os jogos e as brincadeiras têm como potencial em levar as criancinhas à aquisição da escrita e da leitura na educação infantil. Então aqui, vamos ver o que eles vão pedir. Qual foi a linha temática em cima desse fragmento? Veja que o texto aqui é um texto curtinho, não é? Olha, discorra sobre, aí é a linha de raciocínio que você agora vai ter que vender esse produto. Vamos ver qual que é o produto? O lúdico no processo de aprendizagem na educação infantil. O que a gente deve entender com relação a isso? Deve entender que foi feita ali uma afirmativa, que o lúdico no processo da aprendizagem na educação infantil. E aí você vai pensar, o lúdico, ele apresenta benefícios ou ele causa prejuízo à criancinha? E o que seria o lúdico? Os jogos, as brincadeiras? E o que esse lúdico tem a ver com aquisição de escrita, de facilitar? Quais são os benefícios, a vantagem, já que é uma defesa? Aqui você vai ter que vender esse produto. Já pressupõe que você saiba que o lúdico ele é primordial, ele é essencial, ele é indispensável à aprendizagem da leitura e da escrita. E você vai ter que vender esse produto. Você vai ter que apresentar o lúdico como uma habilidade, como uma prática pedagógica indispensável à aprendizagem. Então, quando faz apenas uma afirmativa, discorra sobre o lúdico no processo de aprendizagem. Nem falou assim a importância do lúdico, deixou para você. Porque, de repente, você pode entender que o lúdico atrapalha a aprendizagem. Agora chegou a hora do seu conhecimento, de você fazer aquelas retomadas, né? Então, como que você deveria, vamos imaginar, como que você deveria fazer a sua redação? Poderia ser assim, ó. Você vai escrever para aquele bonequinho que está lá, que não sabe nada, que não leu o fragmento e nem leu a linha temática sobre a qual você vai discorrer. Aí eu vou fazer aqui só ilustrar. Estamos já terminando o nosso tempinho aqui, mas só para você ter uma ideia de como poderia ser isso. O que deveria ter nessa primeira frase aqui? Olha, pensa bem. Eu vou desmanchar aqui. Eu vou reservar 2 linhas para avisar para aquele meu bonequinho que está ali sobre o que eu vou falar. Ele não sabe.
Eu é que vou manifestar, eu vou fazer a abertura do texto, eu vou abrir um diálogo com esse possível leitor, avisando para ele sobre o que eu vou fazer. Então, nessas duas primeiras linhas aqui, eu vou reafirmar essa ideia do lúdico. Eu vou gastar duas linhas aqui, e vou fechar em um ponto final aqui, E aqui necessariamente vai aparecer lúdico e aqui vai aparecer educação infantil. Não pode esquecer. A frase poderia falar assim: a prática do lúdico é indispensável, é essencial à aprendizagem na linguagem, na educação infantil. Ou então, a prática, ou então, o lúdico propicia a aquisição da escrita e da leitura. Ou então, o lúdico é indispensável à aquisição da escrita e da leitura. Por que eu estou colocando escrita e leitura? Porque essa aprendizagem que foi colocada ali na linha temática diz respeito exatamente ao quê? A alfabetização e o letramento por parte dos pequenos. Falar em alfabetização, nós estamos falando de escrita. Falar em letramento, nós estamos falando de leitura. Então, eu já estou afirmando para ele que o lúdico é uma prática indispensável, essencial à aquisição da leitura e da escrita na educação infantil. Encerrei no ponto aqui, Agora eu vou pensar em desdobrar esse raciocínio aqui, que é o desenvolvimento. E o que eu poderia fazer ali? Na letra A, aqui, como um roteiro, pense nisso. Tudo que você segue um caminho sai mais fácil. O que eu vou colocar nessa letra A aqui? É interessante que eu aviso para o meu bonequinho aqui, para o meu amigo, leitor, que eu apresente um pequeno conceito sobre o lúdico. Se eu lembrar até da palavra, a origem latina dele, ludus, se você lembrar disso, o lúdico significa isso, isso, isso. Você deu o conceito de lúdico. Agora, você vai falar, citar, materializar isso depois do conceito, você vai citar quais os jogos. Então, você já está entrando na exemplificação, na enumeração. Então, esse desdobramento aqui, no próprio conceito do lúdico, você já está falando que o lúdico é uma habilidade indispensável no universo da educação infantil, porque ele promove e desperta nos pequenos o conhecimento, a disputa, a questão do espaço, a questão do tempo, do pertencimento, do compartilhar, do lado social. Então, são vários reflexos positivos advindos do lúdico. Então, você está falando isso. Pode ser explorado quais os jogos, quais as brincadeiras. Aí tem que ser pertinente à faixa etária da criancinha, E depois que você apresentar quais os jogos, você ainda vai pontuar o quê? Quais são os reflexos, quais são as vantagens, os benefícios que recaem sobre a criancinha. Essas brincadeiras vão conduzir a criança a quê? Qual que é a finalidade? Qual que é o propósito? Qual que é o objetivo? E você está mostrando isso para aquele leitor? Você já colocou o conceito? Você está mostrando o quê? As práticas, as vivências. Como que isso dá no universo da escola? Eu estou falando do universo da escola, que pode ser na sala, pode ser no espaço de teatrinho, pode ser na arena, pode ser no corredor, pode ser no pátio. Que essas práticas vão sendo vivenciadas. É de despertar na criancinha a situação de empatia, É de despertar na criancinha o convívio social. Então, são todos esses reflexos que são necessários à formação, à construção da leitura e da escrita. Já começa o envolvimento no mundo da leitura e da escrita. Então, você está vendendo um produto. E depois que você colocou todos esses efeitos da prática lúdica,
você vai chamar, convidar alguém, até com a forma de você avisar para o receptor, para o leitor, isso aqui não está saindo só da minha cabecinha aqui não. Essa linha de raciocínio, porque se trata de um texto de caráter científico, tem apoio aqui em Magda Soares, tem apoio aqui em Paulo Freire, tem apoio aqui em Vygotsky, tem apoio aqui em Ferreiro. Aí você põe um fragmentozinho para fechar o quê? O seu desenvolvimento. Você vem, você chegou aqui, você está no limite, está na hora de você ir embora, porque você não tem mais espaço. E aí, você vai colocar uma frase usando um conectivo que é próprio para a conclusão. Assim sendo, o lúdico é indispensável, o lúdico propicia a aquisição da leitura e da escrita. É indispensável no dia a dia das crianças as práticas lúdicas, ou seja, a ludicidade ela faz parte do universo da criança. Você não tinha muito espaço. E aí eu fiz o quê? Fiz uma abertura só, introdução, desenvolvimento e conclusão. Aí se eu fizer parar em 13 linhas, pode, não tem problema não. Você tem que fazer um texto compreendido de 10 a 15 linhas. Mas você sabe por que você não vai fazer um texto com 11, com 12, com 13? Porque quando a gente chega, está próximo de tanto que você anotou, na verdade você gostaria de escrever 20, 25, 30 linhas. Mas cuidado, não pode passar uma palavrinha ali, além das 15 linhas, porque senão você vai ser penalizado. É só uma situação para você resolver. E aqui no exemplo dado, era para ver se você tinha conhecimento das práticas lúdicas. Se você sabe dessa importância que tem que existir no universo da criança, não só na educação infantil, mas ali foi retratado para você falar na educação infantil. Por isso que na abertura você tem que pontuar. Bom, o nosso encontro fica por aqui. Eu espero que agora você já tenha um olhar diferente para a produção do seu texto. Correto? Então, ficamos por aqui. Muito obrigado e até uma outra oportunidade. Tchau, tchau.